Olá, minha gente, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. E hoje, eu vou falar de um tema bastante interessante, que inclusive tem a ver com a minha futura profissão, né? Graças a Deus, estou no oitavo período de física licenciatura, as coisas estão ficando cada vez mais pesadas, mais complicadas, e é por isso que eu tenho andado um pouco desaparecido daqui do canal. Mas o importante é não deixar de produzir. E qual seria esse tema de hoje? Eu quero fazer uma pergunta, né? Ou melhor, eu quero responder uma pergunta. Educar ou ensinar? Qual é o papel do professor, né? Esse foi o título de uma resenha que eu fiz de um livro do livro de um autor por sobrenome Lima, né? Não lembro agora do primeiro nome do autor, cujo título do livro era Como Estruturar uma Aula que Faça Sentido, né? Esse autor, além de abordar alguns aspectos teóricos dos conceitos de educar e ensinar, né, seu significado e tal, ele também assim traz umas, vamos dizer assim, dá uma receita sobre como estruturar uma aula que faça sentido. Aí, aí nele também, nesse livro, que é até o que eu já tinha falado agora há pouco, né, sobre trazer alguns aspectos teóricos sobre o conceito de educar e ensinar. Ele explica o que significa educar e o que significa ensinar, e com isso ele assim de certa forma procura responder qual é o papel do professor, né? O que o professor deve ou não deve fazer. Aí o que que qual é o conceito, por exemplo, de educar que ele traz aqui, né? Porque geralmente quando a gente fala dessa palavra educar, a gente a gente tem em mente a ideia de que educar seria o quê? Seria criar uma pessoa em bons valores morais e éticos de uma forma que uma pessoa conviva bem em sociedade. É tanto que, por exemplo, quando um camarada chega, por exemplo, na casa de alguém que ele não conhece e já entra assim, tomando liberdade que não foi lhe dada, ou coisa assim do tipo, a gente costuma dizer o quê? Que aquela pessoa é mal educada. E também quando a pessoa assim é gentil, a gente diz, rapaz, fulano de tal é muito educado. Que inclusive a gentileza tem tudo a ver também com essa ideia de educar, de educação, de que de que educar tem tudo a ver com aprender valores morais e éticos para que o indivíduo aprenda a conviver em sociedade. Porém, o conceito de educar trazido aqui pelo autor do livro, né, o Lima, que inclusive esse livro ele é de 2022 e ele é curtinho, né? Se eu não me engano são 50 páginas, não lembro exatamente agora. Aí o que, por exemplo, é, ele traz? Ele traz que o significado que educar vem do latim exducare, que significa puxar para fora, tirar de dentro da pessoa algo. E onde é que, por exemplo, isso estaria relacionado àquele conceito da atividade, do papel de um professor?
Seria, por exemplo, o seguinte: seria o professor saber explorar o cotidiano, a realidade, a vivência de cada aluno e da escola em que o aluno está inserido, para com isso é, saber transmitir e ensinar os conceitos que os alunos entendem, né? Os conceitos que os alunos entendem, não, perdão, que os alunos vão aprender da disciplina de acordo com aquilo que o aluno tem conhecimento, vamos dizer assim, prático. Por exemplo, no meu caso da física, com certeza muitos alunos ali já devem ter batido foto, muitos alunos usaram óculos ou usam. Muitos alunos com certeza, né, principalmente meninas, devem ter se olhado no espelho alguma vez na vida, né? Ou várias vezes na vida, né? E tudo isso seriam pontos que daria para se explorar a fim de que os alunos aprendessem sobre o que? Óptica geométrica, para que os alunos entendessem o que a natureza da luz, reflexão da luz, refração da luz e muitos outros conceitos físicos que envolvem a luz e sua natureza, certo? Então, utilizando essa estratégia, né, de aprendizagem, a gente, segundo esse autor, estaria educando um aluno. Mas a ideia de ensinar, o que seria? Seria simplesmente o ato de depositar conhecimento, né? Esse conceito, essa ideia levaria em conta de que os alunos são uma caixa vazia onde o professor só iria depositar conhecimento ali, né? Isso daí é muito similar, que inclusive o autor chega a fazer essa comparação, né? Pelo menos foi assim como eu percebi, ao que o Paulo Freire chama de educação bancária, onde o aluno seria uma espécie de caixa vazia para que para receber os conteúdos a serem abordados por o professor. Porém aí, gente, a gente tem que entender uma coisa. Aí é que eu vou dar minha opinião. Se realmente educar for ensinar, né, daquela forma que eu falei, eu concordo sim que professor educa. Porém, a gente também tem que entender que o conceito de ensinar, e aqui também é uma opinião minha, já não é do autor, não necessariamente considera o aluno como uma caixa vazia. Porque, de qualquer modo, o aluno é alguém que não sabe de algo. Ele pode, por exemplo, conhecer vários exemplos da vida cotidiana que podem ser usados para ensinar óptica, mas ele não necessariamente entende o mecanismo, a física toda por trás daquilo ali. E quem vai ensinar é o professor. Pode ser, em algumas exceções, que haja sim
algum aluno que saiba, mas que não é o caso de regra. Tá entendendo, gente? Porque se fosse assim, não necessitaria de professor. E mais uma coisa, é, educar nesse contexto, eu entendo que sim, o professor tem esse papel, que é aquela história que eu falei de saber explorar o cotidiano dos alunos para poder é, ensinar o conteúdo. Porém, qual é a outra ideia de ensinar? Que eu também já falei. É ensinar valores morais e éticos para o. É, ensinar valores morais e éticos para o aluno, a fim de que ele aprenda a viver bem em sociedade, né? Isso daí já não é papel do professor. Vou dar um exemplo. Um tema bastante comum e muito polêmico: a sexualidade. No mundo existem diversos tipos de orientação sexual, identidades de gênero, como muita gente aí está colocando hoje, e preza-se muito, exige-se muito pelo respeito. Porém, o professor não tem a obrigação de ensinar o aluno a respeitar. O que ele deve fazer no máximo é cobrar que o respeito seja feito. Mas se o aluno não sabe respeitar, não cabe ao professor ensinar isso. Se o aluno não tem esse hábito de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ele não tem essa obrigação. E onde é que eu quero chegar a isso falando também sobre sexualidade? Se, por exemplo, tem aquele estudante gay na escola, é importante sim que aquele estudante seja respeitado e que os alunos lá, a escola em si, respeitem, mas não cabe à escola querer fazer isso. E de quem é esse papel então, Charles? Dos pais. Os pais é quem tem esse papel. Aí você pode perguntar, quer dizer então que a gente vai deixar aquele estudante lá sofrer bullying, ser maltratado e até ser morto? Não necessariamente. A única coisa que eu quero dizer é que a gente não tem que resolver isso com o aluno. E como é que a gente faz isso? Essa é uma opinião minha, uma sugestão minha. Vocês, esse material, essa pesquisa teórica, pedagógica, que vocês querem que o aluno tenha, vocês têm que entregar ela nas mãos dos pais, fazendo uma reunião de pais. E assim os pais, eles quem irão é, fazer as devidas atitudes e não a escola. Esse não é papel nem da escola nem do professor. E isso daqui não envolve só esse assunto, envolve muitos outros também. Como por exemplo, outra coisa que também discute, que é a pauta, que é uma pauta que preocupa muitos ambientalistas, o uso da natureza, o respeito à natureza. Eu sei que tem muitos que estão aqui me assistindo que são que tem grandes empresas que com certeza poluem o ambiente. O professor ele pode sim falar dos riscos que isso traz para a natureza, pode mostrar que isso prejudica inclusive o ser humano, mas não é obrigação do professor dizer se isso é certo ou se isso é errado. Não cabe a professor nenhum fazer isso. Ok? Bem, e eu termino esse vídeo de hoje, né? Eu espero ter falado as coisas tudo claramente. Eu vou deixar aqui para vocês as referências para que vocês possam consultar depois, né?
E você também aí pode deixar sua opinião embaixo, escrevendo nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Fique à vontade, sugira temas. E um forte abraço a todos.